Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de maio de 2022. O presidente Bolsonaro parou de crescer? Essa interrogação está me incomodando já faz vários dias, mais de uma semana. Eu estou guardando aqui a oportunidade de trazer a reflexão e dividir com vocês a minha preocupação. Por que eu resolvi botar no ar hoje? Porque o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, teve um encontro com empresários, a nata do PIB brasileiro, agora no final da semana, e as informações sobre o que ele disse nessa reunião vazaram para a imprensa e, tomando por base o que ele disse, eu resolvi trazer a reflexão para o canal. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é graças ao suporte mensal que você dá aqui pingando seu Pix que esse canal chegou a mais de 80 mil seguidores e a 2 anos de existência. Receita do canal esse mês está um pouquinho abaixo da média. Se você puder dar sua contribuição, eu agradeço. Qualquer valor é bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Uma campanha eleitoral é uma maratona composta de diversas fases. Embora a campanha propriamente dita, do ponto de vista do formal, legal, ela só tenha um período curto lá a partir do dia 16 de agosto, que é quando os candidatos oficialmente podem pedir voto, está evidente que os candidatos já estão em campanha há vários meses. Então, isso que se convencionou chamar de pré-campanha, em que os candidatos são obrigados a dizer que são pré-candidatos, é uma farsa. Porque, na verdade, os candidatos já estão percorrendo o país, principalmente o presidente Bolsonaro, e já estão usando as suas estruturas de comunicação para falar com o eleitorado, dar o seu recado, impactar o eleitorado na expectativa de ter reações, ok? Então, nós tivemos, vamos por assim dizer, 2 momentos anteriores a esse aqui. Então, o primeiro momento é lá na véspera da pré-campanha, certo? Que é aquele período em que o presidente Bolsonaro estava apanhando calado. A imprensa batendo, pandemia, tudo fechado, o presidente não tinha como reagir. E a rede social do presidente também em baixa frequência, né? Principalmente depois do 7 de setembro do ano passado. Aí, alguns meses atrás, 2 meses atrás, o presidente entrou em campo. Por que o presidente demorou para entrar em campo? Porque ele precisava ajeitar as tropas. Então, lá atrás ele fez aquele acerto da mudança dos comandantes militares, ele fechou a sua coligação partidária com o PL, com o PP, com republicanos, com o PTB e alguns partidos pequenos. Então ele está com uma coligação forte, tempo de televisão, recursos, palanques regionais, ainda tem ajustes para fazer nos estados, mas, digamos assim, esse exército está montado. E o Ministério da Economia precisava tomar medidas para minimizar o estrago que a turma do Fecha Tudo e Economia a gente vê depois fizeram na economia. Então houve lá um conjunto de medidas que fez com que o PIB crescesse 4,5% no ano passado, depois de uma queda de 3,9%. O desemprego, que estava em 15%, caiu para cerca de 11 alguma coisa por cento. Uma bela melhoria da economia. E o ministro Paulo Guedes colocou em campo um conjunto de medidas importantes. O governo colocou em campo, né, o auxílio emergencial de R$400, que começou a ser pago há 3 ou 4 meses atrás, as políticas de crédito do governo, da Caixa Federal, para socorrer endividados, incentivar micro e pequenos empresários, reativar o emprego e assim por diante. E enquanto o governo agia, a água no Nordeste, todo mundo se lembra, o governo acertou a sua comunicação, o PL, o partido do presidente, convocou e contratou pesquisas regulares e periódicas. O presidente, que não tinha a ferramenta das pesquisas estratégicas na eleição passada, agora tem pesquisas e está se comportando a partir do que ele vê nas pesquisas, melhorou a sua comunicação e, fruto disso, nesse segundo momento, nós começamos a assistir aquilo que eu disse na abertura do vídeo. O presidente começou a crescer nas pesquisas, nessas pesquisas aí nas quais vocês não acreditam.
E, concomitantemente, o Lula começou a cair. Para nossa sorte, o Lula começou a errar. Havia lá uma bateção de cabeça na campanha do PT, os caras disputando o comando da campanha, o comando político, o comando da comunicação, e o Lula falando besteira sozinho, defendeu o aborto, disse que o Bolsonaro gosta de polícia, não gosta de gente, chamou a classe média de escravocrata, falou que ia acabar com a autonomia do Banco Central, acabar com o teto de gastos, que ia rever as privatizações, enfim. Tudo isso fez com que Lula se indispusesse com a opinião pública e ele começou a cair. Então era um momento alto do presidente Bolsonaro, porque coincidiu o impacto das políticas de comunicação do governo, o impacto das políticas econômicas do governo, quer dizer, a correção da estratégia de comunicação do presidente, das políticas econômicas do governo, com os erros do lado de lá. E, caso você não tenha percebido, este momento passou. Ele passou e nós estamos aqui num interregno para um outro momento da campanha eleitoral. Eu já chamei atenção parcialmente sobre isso, estava aguardando essa questão da análise econômica para transmitir isso para vocês. O lado de lá enquadrou o Lula. Né? Já falei disso aqui. O lançamento da candidatura do Lula foi um divisor de águas. De uma campanha bagunçada, com Lula falando besteira, dos caras divergindo em público. Eles estão agora brigando só dentro a quatro portas, né? a quatro paredes, de porta fechada. E o Lula definiu uma estratégia, vai chamar o presidente de autoritário e vão bater na questão da inflação, que é o principal ponto vulnerável nosso. Todo mundo há de concordar comigo que o preço da gasolina, o preço dos alimentos é um calcanhar de Aquiles do governo. Quer dizer, com tudo o que o governo tem feito, não dá para controlar o preço internacional do petróleo, não dá para controlar o preço dos alimentos, porque isso decorre do fechamento da economia lá atrás, né, da desorganização da economia que o presidente alertou que ia acontecer, e da guerra e das consequências da pandemia no mercado internacional. Então, o ministro Paulo Guedes tem agido para minimizar e o presidente tem agido na área da comunicação. Vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas a dor no bolso, né? A maior parte dos eleitores não quer saber se o presidente avisou que ia dar problema. O cara chega no posto de gasolina, chega no supermercado ou na feira, vê o preço lá em cima, bota a culpa no presidente. E isso é um problema, gente. Isso é um problema. Por quê? Você imagina o seguinte: o cidadão que recebe o auxílio emergencial de 400, ele está entrando agora o quê? No quarto, talvez quinto mês, em que ele recebe um auxílio de 400 com uma inflação de 12% ao ano. Então, os 400 que ele recebe hoje já não compra os R$400 de 4 meses atrás. O segmento de 2 a 5 salários mínimos, por exemplo, que é o segmento onde o presidente Bolsonaro entra forte, em todos os institutos a gente percebe que o presidente Bolsonaro entra forte nesse segmento, é um segmento também que é impactado pela perda de renda causada pela inflação. Mesmo que o governo socorra essas pessoas, liberando FGTS, liberando crédito da Caixa para endividados, incentivando micro e pequenos empresários, autônomos e tudo isso, são políticas que minimizam o problema. O que poderia resolver mesmo é uma queda significativa na inflação. Mas a inflação vai cair de 12% para 8% até setembro. Tá? O que é uma boa notícia, mas cair a inflação significa o quê? Que os preços vão subir menos, vão continuar subindo. Então o impacto psicológico disso no bolso do povo é problemático. É problemático. Então, o que está acontecendo fruto dessa situação, pessoal? E aqui que vai a minha preocupação. Por isso que eu estava esperando também para transmitir para vocês esse vídeo e essa preocupação. Já saíram 4 pesquisas no intervalo das últimas semanas mostrando um cenário congelado. Tá? Eu não vou mostrar os números e o que eu estou preocupado aqui não é com os números, tá? Casualmente, os 4 institutos são institutos daqueles com os números menos favoráveis ao presidente. Então, saíram 2 pesquisas do IPESP, que é patrocinado pela XP, e cujo cientista político é o Lavareda, que é um cara que lá atrás fazia as pesquisas do governo Fernando Henrique Cardoso. Então a gente pode dar um desconto. Saiu uma pesquisa da Quaest,
da financeira Genial, que também dá uma grande distância a favor do Lula contra o presidente Bolsonaro. Saiu uma pesquisa do Poder 360, que, como eu já disse aqui, tem participação acionária do filho da Magalu, mas que vinha dando a aproximação. Na pesquisa imediatamente anterior a essa, tinha dado uma queda de 5 pontos na diferença entre os dois. E agora saiu outra pesquisa do IPESP. E o que essas 4 pesquisas mostram? Um cenário congelado. Lula no mesmo patamar e o presidente Bolsonaro no mesmo patamar. Repito, não interessa os números. Significa o quê? Que aquela situação imediatamente anterior, que era Lula caindo e Bolsonaro subindo, aparentemente estacionou. E essa parada no crescimento do presidente eu só posso atribuir à questão econômica. Por quê? Ao que se deve ao crescimento do presidente, além dos benefícios econômicos da política que o ministro Paulo Guedes vem implementando e do auxílio emergencial, que é do Ministério da Cidadania? Se devia também à saída do Moro do cenário, certo? Então, os votos, ou as intenções de voto que existia antes e que iam para o Moro, praticamente se transferiram para o presidente Bolsonaro. Então, o presidente cresceu no período anterior, graças à transferência de votos de gente que ia votar no Moro e voltou a votar no Bolsonaro, que é gente que lá em 2018 votou no Bolsonaro, e a política econômica. E não tem mais voto para vir do Moro, o que tinha que vir já veio, e esse problema da inflação está me preocupando, tá? Então não é nada alarmante, tá? Seria alarmante se o presidente começasse a cair. São pesquisas agora, dos últimos 10 dias, de 3 institutos diferentes, 4 pesquisas mostrando um cenário congelado. Ok? Vamos então ao que disse Valdemar da Costa Neto para esses empresários. Para quem acompanha o canal aqui, deve se lembrar que os dirigentes do Partido Progressista, do PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, presidente da Câmara, e senador que é membro da coordenação da campanha do presidente, e o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, e é o cara que contrata as pesquisas, que fazem as pesquisas de estratégia do presidente, eles vinham dizendo na imprensa que o presidente ultrapassaria o Lula em junho. E o que é que disse Valdemar da Costa Neto agora para esses empresários? Que a distância entre Lula e Bolsonaro vai diminuir até julho. Perceberam a diferença? Antes eles diziam que o presidente Bolsonaro ia ultrapassar em junho, e agora Valdemar da Costa Neto disse que a distância vai diminuir até julho. Ok? Significa que muito provavelmente as pesquisas internas de estratégia do presidente Bolsonaro também detectaram isso que essas pesquisas publicadas detectaram, um congelamento de cenário. Por que, não obstante isso, Valdemar da Costa Neto diz que a distância vai continuar diminuindo? Ou seja, para ele, possivelmente, o presidente Bolsonaro sai do estacionamento e volta a crescer. Porque agora, no mês de junho, o Partido Progressista e o PL, o partido do presidente, tem os seus horários de televisão. Não o horário de propaganda eleitoral gratuito, que só começa lá dia 16 de agosto. A legislação foi alterada e voltou a ter aqueles horários eleitorais partidários no meio do semestre. Então, cada partido, conforme o tamanho da sua bancada, tem direito a fazer um programa noturno em horário eleitoral em rede nacional e uma quantidade de inserções comerciais. No caso do PL, são 40 comerciais de televisão. E até prova em contrário, a informação acho que está confirmada, porque eu li isso já faz mais de um mês, o PP, o Partido Progressista, também solicitou a Justiça Eleitoral para fazer a sua propaganda partidária no mês de junho.
E como o PP e o PL têm bancadas, ou tinham bancadas mais ou menos do mesmo tamanho, 40 deputados, agora o PL está com 70, mas para cálculo da quantidade de tempo que eles podem aparecer é parecido, eu imagino que o PP também tenha 40 minutos de inserção. Então, o presidente terá no mês de junho 80 inserções comerciais, de manhã, de tarde e de noite, em rede nacional, em todos os canais. No programa do PL, que é o partido do presidente, o presidente pode aparecer. No programa do PP, que apesar de estar coligado é aliado do presidente, o presidente não pode aparecer, mas essa informação já saiu na imprensa, o PP vai fazer uma divisão de trabalho com o PL. O PP vai divulgar as realizações do governo e o PL vai defender a imagem pessoal do presidente. Os dois vão defender o governo, mas o PL, como é o partido do presidente, vai defender o presidente. Então, o presidente do PL acredita que, com base no impacto dessa propaganda de televisão, o presidente vai se aproximar mais do Lula. E eu espero, aguardo, que, obviamente, o ministro Paulo Guedes apresente mais medidas econômicas para compensar o impacto inflacionário sobre a renda das pessoas, porque é isso que faz o humor das pessoas se alterar. Não o humor de vocês que acompanham o canal aqui, nós que somos bolsonaristas vamos votar no presidente com inflação ou sem inflação. Eu estou falando aqui de uma camada de eleitores com baixo grau de informação, com baixa renda, baixo grau de instrução, que flutua e que tem uma memória positiva lá do tempo em que no governo do Lula a inflação era baixa e o consumo era alto. Então tem que meter propaganda negativa para cima do Lula, lembrar a corrupção do PT. Os partidos não podem fazer isso nesse horário, eles só podem falar bem do governo e do presidente. A propaganda negativa tem que ser feita por nós na internet, contra o Lula. Mas a propaganda positiva que o governo, que os partidos vão fazer deve ajudar o presidente a crescer. Mas é preciso complementar isso com ação nossa na internet e com medidas econômicas novas do governo para amenizar o impacto da inflação. Então, as projeções do governo, repito, são de que a inflação começa a cair agora em maio. Nós batemos num pico e ela deve cair de 12 para 8 até setembro, véspera da eleição. Então o cenário tende a melhorar, mas está longe de ser o ideal. Com relação ao preço da gasolina, saiu aí na imprensa que, eventualmente, a política de preços da Petrobras vai mudar. Não vai ser uma intervenção como aquela que a Dilma fez, do tipo mandar congelar na canetada e quebrar a Petrobras, como aconteceu na mão do PT. Não foi só a roubalheira que quebrou a Petrobras. Foi o fato de que a Dilma, não só a Petrobras, a Eletrobras também quebrou por causa disso. Nós estamos pagando gasolina, diesel alto e energia alto, entre outras coisas, porque ainda estamos pagando o estrago que o PT fez nas estatais. Elas estão dando lucro hoje, mas parte desse lucro também sai da nossa conta de luz para pagar o prejuízo do passado e parte vem da crise internacional. Ok? Então, o que eu acho que eles vão fazer é alongar os intervalos dos aumentos. Você respeita a lei de mercado, a Petrobras absorve o sobe e desce do mercado internacional durante um período maior e dá uma previsibilidade. Se você é um motorista de caminhão, você tem uma empresa que depende de frete de combustíveis, você fica sabendo, sei lá, de 30 em 30 dias, em tal dia a Petrobras vai corrigir o preço. O preço vai continuar subindo, porque senão a Petrobras quebra. Mas vai acabar esse negócio de todo dia sobe e desce, sobe, né? Só sobe, não tem desce, né? Raramente tem desce, e isso impactando negativamente o governo. Um desses institutos nos quais vocês não acreditam, o IPESP da XP, aqui vai a boa notícia, perguntou para a população a quem eles atribuíam a culpa pelo aumento dos combustíveis. 64% botou a culpa na Petrobras e não no presidente. Por que isso? Porque o presidente tem insistido em bater na Petrobras. O que é isso? Política de comunicação. Estratégia. Quando eu digo aqui que o presidente está jogando certo na comunicação, é entre essas coisas que eu quero fazer. Então o presidente está impossibilitado
de entrar lá na Petrobras, mandar congelar o preço, porque senão ele vai ser a Dilma, né? Aí se for para fazer isso, aí traz o PT de volta. Um governo que se diz liberal e conservador tem que gerir com responsabilidade a Petrobras. Não pode quebrar a Petrobras, mas tem que resolver esse problema do preço dos combustíveis. Então, o governo está estudando uma mudança na política de preços, mas enquanto isso, o presidente dá essas lambadas na Petrobras que a gente tem assistido. Por quê? Para que o eleitor saiba que a decisão sobre os preços não é do presidente, é da Petrobras e está funcionando. Porque na hora de votar, o eleitor não vai votar na Petrobras e no Lula, vai votar no presidente e no Lula. A maioria, 64%, é um dado considerável, não bota a culpa no presidente pelo aumento dos combustíveis, bota a culpa na Petrobras. Gol do presidente, gol da estratégia de comunicação do presidente. Mas a grande questão é essa, pessoal, a grande questão é essa, tá? Então nós não estamos mais vivendo aquele período em que o presidente vinha crescendo e o Lula vinha caindo. Nós estamos vivendo um período de congelamento das posições dos candidatos nas pesquisas. O pessoal da turma da terceira via continua inexistindo, a opinião pública não dá bola para eles, o jogo continua sendo entre Lula e Bolsonaro, com esses percentuais vão Lula e Bolsonaro para o segundo turno, mas o desafio é o presidente Bolsonaro voltar a crescer. Eu confio na estratégia de comunicação do presidente, na estratégia política do presidente, está funcionando até agora. Confio no Paulo Guedes, no Saxida, novo ministro de Minas e Energia, e na solução que o governo vai dar, tanto para minimizar o impacto da inflação no bolso da população, como para a questão dos preços da Petrobras. De forma responsável, mas a dar uma aliviada, né, nessa sensação torturante que a gente tem quando vai abastecer o carro, quando vai na feira e no supermercado. O Valdemar da Costa Neto falou mais algumas coisas sobre a eleição no Senado em São Paulo, mas eu vou guardar para o vídeo de amanhã, ok? O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira em torno das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pinga o seu Pix aí, porque é graças ao seu Pix mensal que este canal mantém a sua independência há 2 anos e ultrapassou os 80 mil seguidores. Logo, logo chegaremos aos 100 mil com o seu apoio. Amanhã tem mais.